Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados alunos. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: embargos de terceiro, ok? Vamos começar então. A previsão legal dos embargos de terceiro começa no artigo 674 e vai até o artigo 681 do novo Código de Processo Civil, tá ok? Nós vamos começar com o conceito de embargos de terceiro, tá? Então vamos lá ao conceito. É uma ação de conhecimento de rito especial que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual se tem a posse em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe, tá? Esse conceito ele é do professor e doutrinador Daniel Amorim, tá ok? Então, gravem esse conceito de embargos de terceiro. Avançando, qual é o objetivo dos embargos de terceiro? O objetivo é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente com o propósito de evitar a realização da constrição, tá? Constrição pode ser uma penhora, um bloqueio, qualquer coisa contra o patrimônio, tá? E os embargos de terceiro, geralmente eles cabem contra a constrição judicial. O que é uma constrição judicial, tá? É um ato judicial por meio do qual o terceiro sofre alguma espécie de restrição de algum bem do seu patrimônio, tá? Então, essa é a constrição judicial tutelada pelos embargos de terceiro. Quais são os prazos para propositura dos embargos de terceiro? Na fase procedimental, o terceiro pode opor embargos enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença. Então, assim, se o terceiro, você é um terceiro, você sofre uma penhora em um veículo seu, de um processo da Maria contra o João. Ou seja, você não tem nada a ver com o processo da Maria e do João, por exemplo, tá? Mas mesmo assim, você sofreu a penhora do seu carro em decorrência de um processo deles, tá? Porque o João falou que o carro era da Maria e apontou o seu carro como se fosse da Maria e eles estão levando o seu carro à penhora, tá? Nesse caso, você pode entrar com embargo de terceiro. E o que é essa fase procedimental? Seria a fase de conhecimento do processo, ou seja, até que não ocorreu o trânsito julgado da sentença. Vamos supor que o juiz deu uma sentença concordando com a penhora desse veículo que é seu, tá? E você não se manifestou. Deu a sentença num processo que você não é parte, você é um terceiro, como o nome diz, tá? Então, você não ficou sabendo, mas essa sentença está em prazo de recurso ainda. Você, terceiro, pode ajuizar os embargos de terceiro, então. Agora, se a sentença já transitou em julgado, não é cabível mais o ajuizamento dos embargos de terceiro. Daí é até possível falar-se em ação rescisória, tá? Que é 2 anos após o trânsito em julgado da sentença. Mas é uma outra ação, que nós não vamos estudar na aula de hoje. A aula de hoje ela é exclusiva dos embargos de terceiro. Avançando aqui também, no prazo da propositura dos embargos de terceiro, eles podem ser propostos também na fase de execução, tá? E daí o prazo vai ser de 5 dias, até no máximo, 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa popular ou da arrematação, tá? Então, o que seria essa adjudicação? Por exemplo, alguém foi lá, o seu veículo foi penhorado erroneamente, num processo que você não faz parte, e está sendo levado a leilão. E já
compraram ele. Já teve um comprador que comprou ele no leilão e depois que ele compra, o bem passa a ser dele depois que ele recebe a carta de adjudicação, tá? Que nada mais é do que uma ordem judicial expondo que ele obteve o êxito no leilão e que aquele veículo objeto de penhora vai passar a ser dele, tá? Então, esse é o termo de adjudicação. Essa alienação por iniciativa popular ou arrematação, alienação é venda, tá? Então, a venda por iniciativa particular ou arrematação por leilão também encerra o prazo aí para propor os embargos de terceiro. Então, 5 dias depois que acontece essa alienação, ou essa venda, ou essa adjudicação. Tem até 5 dias para reclamar, tá? Então, aconteceu a venda, alienação ou adjudicação, prazo de 5 dias no máximo depois do ato, tá? Passou de 5 dias, já não é possível mais o ingresso dos embargos de terceiro. E o terceiro prazo para propositura de embargos de terceiro também se encaixa nas ações sincréticas. Nas ações sincréticas, o prazo é de 5 dias, tá ok? Após o cumprimento do mandado gerado pela sentença. Tá? O que são essas ações sincréticas? As ações sincréticas são aquelas que numa mesma fase, concomitantemente, se faz a cognição, o processo de conhecimento e a execução, tá? Inexistindo os dois procedimentos separados, tá? Um após o outro, como geralmente acontece no processo comum, no qual eu tenho a fase de conhecimento e depois eu tenho a fase de cumprimento de sentença. Aqui nas ações sincréticas é tudo uma fase só, tá? Eu não tenho essa divisão, então, em duas fases. A sentença da primeira fase já é auto-exequível ou executável a simples expedição de um mandado. Então, não é necessário entrar com uma nova ação ou entrar com um pedido de cumprimento de sentença. Professor, que exemplos são que eu posso encaixar em ações sincréticas? O que pode ser considerado uma ação sincrética? Lembrar que são exemplos de ações sincréticas as ações possessórias, que nós já estudamos, a ação de despejo, o mandado de segurança, tá? Por que eles são ações sincréticas? Pois não exigem, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, um novo processo ou um novo pedido de execução, tá? Ele já pode ser imediatamente cumprido, tá? Então, essas são as ações sincréticas. Vamos lá para outro tópico, competência, tá? Na competência, ao ajuizar a ação de embargos de terceiro, que é uma ação própria, o processo é distribuído por dependência em autos apartados ao juízo que ordenou a constrição. Então, naquele exemplo que eu falei lá, se houve uma penhora no seu carro, uma penhora indevida, realizada por um processo de terceiros, Maria contra João, e penhorar o seu carro, tá? Você vai ter que interpor uma ação. E qual vai ser o juízo competente? Vai ser o juízo aonde está tramitando a ação da Maria contra o João. Se esse juízo é a primeira vara de Curitiba, primeira vara civil de Curitiba, vai ser o juiz da primeira vara civil de Curitiba o juízo competente para apreciar os embargos de terceiro, tá? Então, e esses embargos de terceiro vai ser uma ação própria, uma ação autônoma, então, que vai ficar apensada, distribuída por dependência à ação principal, tá, ok? E quando o processo já está em segundo grau de jurisdição, ou seja, no tribunal, se o processo da Maria contra o João já estiver no tribunal, você pode sim ajuizar os embargos de terceiro, tá? Mas os embargos de terceiro não irão ser propostos junto ao tribunal, tá? Mas sim perante o juízo de primeiro grau, tá? Então,
Se o processo foi ajuizado lá na primeira vara civil de Curitiba, tá? E o processo foi encaminhado para o tribunal, os embargos de terceiro têm que ser protocolados na primeira vara civil de Curitiba, tá? E não no tribunal, tá? Então, cuidado com esse ponto. A justiça vai ser a justiça estadual, federal, qual justiça que vai julgar os embargos de terceiro? A justiça que vai julgar os embargos de terceiro vai ser sempre a justiça que determinou a penhora ou o bloqueio ou a restrição sobre o bem, tá? Então, se essa penhora, restrição ou bloqueio partiu da primeira vara civil de Curitiba, que pertence à justiça estadual, vai ser esse o juízo que vai apreciar o tema. Se partiu da primeira vara federal de Cascavel, vai ser a primeira vara federal de Cascavel que vai ter que apreciar e julgar os embargos de terceiro, tá? Então, sempre cuidar de qual local que partiu a ordem de restrição, de bloqueio, de penhora, tá? E também, quando há expedição de carta precatória, deve-se analisar o responsável pela individualização do bem objeto da constrição judicial, tá? Cuidado também são ações possessórias e embargos de terceiro são coisas inconfundíveis, tá? Eu não posso falar jamais que são a mesma coisa porque são ações totalmente diferentes, tá? Nós já estudamos as possessórias que vão caber lá em caso de esbulho, turbação, ameaça, tá? São situações à parte. Os embargos de terceiro, então, enquanto nos embargos o ato de esbulho advém de uma ordem judicial cumprida por oficial de justiça, nas ações possessórias a agressão à posse ela é praticada sem nenhum respaldo jurisdicional por particulares ou entes estatais. Então vejam, nos embargos de terceiro eu vou ter que ter sempre, tá, uma ordem judicial ou uma restrição judicial, tá, contra um bem ou algo do seu patrimônio, tá? Nunca vai ser uma restrição particular, tá? Então é requisito dos embargos de terceiro que a restrição venha de algum juízo, tá? Ou de algum juiz de direito, tá? Ou juiz federal, ou juiz do trabalho, enfim, vai ter que partir do poder judiciário, tá? Esse é um requisito essencial, tá? Para a realização do ajuizamento dos embargos de terceiro. Ok, pessoal? Outro ponto interessante também é a gente falar aí sobre a natureza jurídica dos embargos de terceiro, tá? Ela tem natureza jurídica múltipla, tá? É uma ação, então, autônoma com aptidão de acertamento definitivo e exauriente. O que quer dizer isso? Que uma vez definido nos embargos de terceiro que o bem que foi objeto de penhora entre Maria e João pertence a você e deve ser liberada essa restrição, se ninguém recorrer dessa decisão, essa decisão passa a se tornar definitiva e oponível contra outras pessoas, tá? Então, esse é um ponto interessante aí da ação de embargo de terceiro também. Da parte 1 é isso, pessoal. Eu volto daqui a pouco na parte 2 da ação de embargo de terceiro para continuarmos falando aí sobre ela. Até daqui a pouco.